Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida e a sua família, onde quer que você esteja, talvez na sua casa, talvez no seu local de trabalho, talvez no tempo até de lazer que você se encontre, que você possa ser ministrado pela palavra de Deus, assim como nós estamos sendo ministrados aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Queridos, eu quero compartilhar hoje essa palavra baseada nesse texto, debaixo do tema: o que realmente importa? O que realmente importa? O que realmente é significativo para mim e para você? E quando estou dizendo isso, não tenho como propósito ou objetivo manifestar aqui uma opinião pessoal, mas olhando para o texto, segundo as palavras de Jesus, eu quero ver com você o que realmente importa nessa vida, o que realmente importa para mim e para você. Olhando para a vida dessas duas mulheres, Marta e Maria, que falam muito a meu e ao seu respeito. E eu quero começar aqui falando a respeito de Marta. Olha que interessante. Marta tem alguns predicados aqui, algumas qualidades, algumas atitudes de Marta muito positivas. Por exemplo, Marta recebeu Jesus na sua casa. Marta não rejeitou a Cristo, muito pelo contrário, ela abriu a porta da sua casa para receber Jesus. Mais do que isso, Marta estava próxima a Jesus, afinal de contas, Jesus estava dentro da sua casa. E uma terceira realidade que esse texto nos mostra a respeito de Marta é que Marta estava servindo, inclusive, a Jesus. Mas, queridos, preste atenção. Apesar de tudo isso, nós vemos no relato do texto uma mulher que estava fora do propósito. Veja comigo que Marta, em meio a toda essa situação, em meio a toda essa realidade, ela tem da parte de Jesus uma palavra confrontadora, uma palavra de admoestação. Afinal de contas, Marta, segundo o texto, ela se encontrava ocupada com muitas coisas. Foi isso que Jesus disse para ela. Quando ela se vira para Jesus e ela, em meio à sua agitação, em meio ao seu serviço, inclusive para Cristo, ela questiona Jesus. Ela diz: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? Veja que Marta questiona o próprio caráter de Cristo. O Senhor não se importa de que eu esteja servindo sozinho enquanto a minha irmã está aí, sem fazer absolutamente nada? Quantas vezes nós nos pegamos dentro dessa mesma realidade? Mas eu quero dizer a você que Jesus é muito claro ao nos dizer qual a razão pela qual Marta se encontrava nesse estado de perturbação, de ansiedade e até de alguns questionamentos a respeito do próprio Cristo. Jesus vira-se para ela e diz: Marta, Marta. Preste atenção, querido, todas as vezes que Jesus fala 2 vezes o nome de uma pessoa,
é porque Ele está tratando com muito amor, carinho e com consolo essa pessoa. Jesus está chamando esta pessoa para uma realidade. Ele diz: Marta, Marta, você está inquieta e por isso te preocupas com muitas coisas. Veja só, o estado de Marta, apesar de ter Jesus próximo a ela, ter recebido Jesus, apesar de estar em meio a um serviço inclusive ao próprio Cristo, Marta está cheia de questionamentos, de ansiedade e de preocupações. Por quê? Porque Marta está inquieta. E Jesus diz para ela: por conta da sua inquietação é que você se preocupa com tantas coisas. Quantas coisas têm tirado a sua paz? Quantas coisas têm inquietado o seu coração? Quantas coisas têm trazido preocupação para você? Jesus vai trazer uma resposta aqui para nós. E é por isso que o tema dessa mensagem é o que realmente importa. O que realmente é necessário para mim e para você. E Jesus vai dizer que Maria, a irmã de Marta, apesar de aparentemente não estar fazendo nada, ela estava exatamente no lugar onde ela deveria estar. Porque o texto nos diz que Maria estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E Jesus vira-se para Marta e diz assim, eu vou parafrasear aqui Jesus, ele diz: Marta, não é Maria que tem que deixar o lugar onde está para estar com você no estado em que você está, mas é você que tem que deixar a sua agitação e também se aquietar aos meus pés e ouvir os meus ensinamentos. E Jesus diz para ela: pouco é necessário, ou melhor, uma coisa só. Maria, sua irmã, escolheu essa boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, o que realmente importa é nós estarmos aquietando os nossos corações, sentado, quedado, prostrado aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Quando nós olhamos para a vida de Maria, em outras passagens, por exemplo, em João capítulo 12, nós vamos ver que esta mesma família deu um banquete para Jesus. E sabe qual foi a atitude de Maria? Maria quebra um vaso com um perfume caríssimo e despeja aos pés de Jesus numa atitude de adoração, de entrega total, de rendição. A ponto de Jesus virar-se para aqueles que estavam junto com ele naquela passagem e dizer: olha, o que esta mulher fez vai ficar marcado para a história. E onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser contada. Quantos de nós não queremos deixar um legado? Quantos de nós não queremos deixar uma história para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos conheceram? Mas a pergunta é: quantos de nós nos encontramos hoje assentados, aquietados aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos? É tempo de nós nos aquietarmos. Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 22, quando ele fala a respeito do reino dos céus. Olha como isso é importante. Essa intimidade, esse relacionamento com Cristo, ele se inicia aqui, mas ele vai para toda a eternidade. E aqueles que vão estar com o Senhor para sempre, começam o seu relacionamento com Ele aqui embaixo, aqui na terra, nesse tempo em que nós vivemos. Jesus contou a parábola de um rei que fez um grande banquete para receber os seus convidados, e quando tudo estava pronto para comemorar as bodas, o aniversário, a festa do seu filho, uma referência clara àquilo que Deus o Pai tem preparado para aqueles que amam ao Senhor Jesus. E ele convida, e ele manda os seus servos chamarem os convidados, mas o texto de Mateus capítulo 22 vai nos dizer que os convidados não quiseram aceitar o convite. Novamente, esse rei manda os seus servos para que busquem os seus convidados, dizendo: olha, já está tudo preparado, a festa já está preparada, venham se regozijar comigo.
Mas o texto diz que, novamente, aqueles convidados rejeitaram o convite. Alguns deles pegam os servos do rei, maltratam eles e matam. O rei, então, extremamente irado, pega as suas tropas, extermina aqueles homens e dá uma nova ordem para os seus servos, dizendo: olha, vocês vão agora e vão buscar as pessoas, bons e maus. Vão para os becos, vão para as vilas, vão para as periferias e busquem a todos para celebrarem as bodas do meu filho. E o texto nos diz que num determinado momento, quando a casa está cheia, aquele senhor, aquele rei, ele passando em meio aos convidados, ele percebe que um deles não estava com vestes nupciais, ou seja, vestes de intimidade. E ele vira-se para aquele homem e diz assim: como é que você entrou aqui sem ter uma vestimenta apropriada? E ele então manda que aquele homem seja retirado de lá e seja lançado fora. Querido, preste atenção no que essa parábola nos fala. É claro que Jesus está se referindo, em primeiro lugar, à rejeição que os judeus tiveram em relação à sua pessoa. Deus está falando a respeito disso. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E pelo fato de os judeus rejeitarem a Cristo como o Messias, a salvação foi estendida para mim e para você, para nós os gentios. Mas o que eu quero me ater com você é o fato de que aquele rei, num determinado momento, ele chega para fazer vistas na sua festa. E ele percebe que um dos homens não tinha vestes de intimidade. Para nós estarmos com o Senhor eternamente, nós precisamos de vestes de intimidade. Nós precisamos de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Isso é o que realmente importa para mim e para você. Quantos de nós estamos assim como Marta, correndo para um lado e para o outro, preocupados com tantas coisas, agitados, preocupados com tantas informações ruins e negativas? Eu quero desafiar você a mudar o foco da sua visão, abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus e ter um tempo com aquele que tem o controle da sua vida e da história nas suas mãos. Assim como Maria se aquedava aos pés de Jesus, é necessário que eu e você hoje estejamos nos aquietando aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Como é que nós podemos dizer que amamos a Jesus se não temos um relacionamento íntimo com Ele? Como é que nós podemos dizer que servimos a Jesus se mal sabemos aquilo que Ele requer de mim e de você? Isso é algo fundamental, isso é algo básico. Que nessa manhã, que nesse dia, o Espírito Santo possa ministrar ao meu e ao seu coração. Talvez alguns de nós precisemos retornar a um lugar onde um dia estivemos, ao lugar da intimidade, ao lugar onde nós nos aquietamos, no lugar onde nós deixamos tudo de lado para estar com o amado da nossa alma. Que essa seja uma realidade na sua vida, que essa seja uma realidade da minha vida. Que nós possamos compreender isso. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Que você também escolha, sabe por quê? Porque foi o próprio Jesus quem disse: esta parte não lhe será tirada. Quando nós estamos diante de Jesus, não há tribulação, não há perturbação, não há ansiedade, não há preocupações que possam tirar esta paz que só Jesus, o príncipe da paz, pode trazer a mim e a você, independente da circunstância, da situação que você esteja vivendo. A paz de Cristo excede todo e qualquer entendimento. Que essa paz possa reinar na sua vida e no seu coração. Que essa paz possa ser derramada sobre a sua casa nesse dia. E que a presença de Jesus seja real. Mas aquiete o seu coração, abra a sua Bíblia dentro da sua casa, dobre o seu joelho e ouça a voz do Senhor. Eu quero orar com você. Querido Jesus, a tua palavra é muito clara nesse texto, nessa passagem,
onde nós vimos duas irmãs, duas mulheres tementes ao Senhor, duas mulheres que te receberam, que estavam próximas e que serviam ao Senhor. Mas com duas atitudes completamente diferentes e com duas realidades, consequentemente, muito diferentes. Enquanto Marta está agitada de um lado para o outro, preocupada com tantas coisas, se irritando com tantas coisas, talvez seja a realidade de muitos de nós que estejamos ouvindo essa palavra hoje. E nós muitas vezes estamos transferindo responsabilidade para outras pessoas, como Marta fez, dizendo para Jesus que a situação dela se encontrava daquele jeito porque Maria não a ajudava. Quantas vezes nós estamos transferindo responsabilidade para outras pessoas? Senhor, nós queremos assumir a nossa responsabilidade e assim como Maria, nos aquedarmos aos seus pés, aquietarmos o nosso coração e a nossa mente para podermos ouvir a sua voz. Porque nós queremos aquilo que realmente importa, e o que realmente importa é o Senhor, é a tua presença, é a tua palavra que nos alimenta e que nos dá direção para a vida. Alcança, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que a tua palavra possa transformar de dentro para fora, não somente vidas, mas famílias, casamentos, relacionamentos, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.